Amém, queridos? Pode se sentar. Quero compartilhar com vocês o que o Senhor gerou no meu coração, o que Ele ministrou nessa noite, falando sobre reino. Reino fala sobre família, e família leva a unidade. Uma família sem unidade não é família. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado e fala assim: você faz parte da minha família. Com felicidade, gente, você faz parte da minha família. Vocês estão muito cansados. O que aconteceu aí? Vigia. E eu quero ler com vocês lá em Lucas 17, 21, que diz o seguinte: nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de você. Você pode dar um glória a Deus? O reino de Deus, aquilo que nós temos, que o Pai nos entregou de mais precioso, está dentro de mim e dentro de você. O reino, a grandeza de Deus está dentro de nós. E tendo o reino de Deus dentro de nós, nós precisamos e temos uma responsabilidade de levar isso às pessoas. Como filhos, como herdeiros, como prometidos, nós temos a responsabilidade e o dever de levar o reino de Cristo a outras pessoas. Você é um soldado, você é alguém alistado, alguém que Deus chamou, que alguém colocou algo precioso, Deus colocou dentro de você isso para que você levasse as outras pessoas. Então, não perca a oportunidade, não perca a essência que Deus tem te dado, não perca a identidade, não perca aquilo que o Senhor estabeleceu em você. Assuma para você que você tem o reino de Deus, que você faz parte do reino de Deus e viva isso. Mas para levar o reino de Deus, para fazer com que o reino de Deus cresça, a gente precisa fazer alguns passos, a gente precisa ter algumas atitudes. E quais são essas atitudes? Eu quero compartilhar com você rapidamente 3 atitudes, 3 coisas que o Senhor falou no meu coração para estabelecer um reino. Primeiro é saber o que é reino. Você sabe qual reino que você está plantado? Você sabe qual reino que você foi estabelecido? Você sabe qual reino você é embaixador? Porque nós somos embaixadores de Cristo, amém ou não amém? Você sabe qual reino que você está representando aqui? Lá na sua escola, aonde você está, qual reino você está representando? Você sabe? Pergunta para o seu irmão aí, qual reino você está representando? Ele te respondeu não, né? Melhor não. Mas a gente tem um reino, a gente tem algo, a gente foi chamado como embaixador de Cristo para levar esse reino. Então assuma a sua postura, assuma o seu lugar de embaixador e vai. Assuma o seu lugar aí de chamado mesmo para levar o reino de Deus. Tem gente que está contando com a sua vida, Gabi, para descobrir a essência dele no reino. Tem gente, Esté, que depende de você. Tem gente, Ana Júlia, que depende de você. Tem pessoas que esperam saber o seu papel no reino, e você pode mostrar isso para ela, porque você carrega isso. Você é alguém transformado e que foi gerado pelo Espírito Santo de Deus para carregar o bem mais precioso, o reino de Cristo. A segunda coisa é desejar o reino de Deus. Você deseja viver o reino de Deus de fato? Você decide viver o reino de Deus com plenitude? Você decide levar o reino de Deus da forma que Ele é, do jeito que realmente Ele é? Ou a gente quer usar meio termo? A gente quer levar o reino de Deus até onde nos convém, aonde não convém a gente quer parar. O reino de Deus, ele é completo. O reino de Deus, ele é justiça, paz, liberdade. O reino de Deus transforma. Então carregue isso dentro de você, mas carrega por inteiro. Entrega tudo mesmo, leva para as pessoas o que é reino. E o terceiro ponto é o mais legal de todos, o mais desafiador de todos, que é amar a todos. Amar a Giovana, que eu amo, e talvez a Gabi, que eu tenho um atrito. Eu tenho que amar as duas por igual. Porque é o mandamento do Senhor: amai-vos uns aos outros. E vai além ainda, como a ti mesmo. Eu tenho que amar o William como eu me amo.
Eu tenho que fazer pelo William o que eu faria por mim. Eu tenho que fazer pela família do William, do presbítero William, o que eu faria pela minha família. Então, aquela pessoa que você até suporta, mas não quer amar, você precisa amar para viver o reino de Deus. Porque o reino de Deus é amor. E você tem que amar. É uma ordenança bíblica. Não é nada que eu estou inventando, não é nada que eu estou falando. Está aqui, ó. Não é a Bíblia não, mas a Bíblia está aqui no celular. Tá, querido? É porque a minha ficou ali embaixo. Mas está escrito, é um mandamento. Você precisa amar. E quando você amar, quando você decidir amar todos por igual, você vai desejar que ele viva o reino de Deus. Porque você já vive o reino de Deus. E se eu chegar aqui e oferecer 100 mil reais para a Gabi, ela vai ficar super feliz. E as pessoas vão ver eu oferecendo 100 mil para a Gabi, vai querer que eu faça o mesmo. E elas vão se alegrar. O reino de Deus é como se fosse 100 mil, claro que vale muito mais. Quando eu entrego para uma pessoa e essa pessoa vê o quão precioso, quão maravilhoso que é, ela vai querer dividir com as outras pessoas. Então, divida o reino de Deus. Divida aquilo que Deus tem para você. Não deixe parar em você. Mas seja a continuidade, seja geracional. Amém? O reino está estabelecido e é uma decisão minha e sua vivê-la. Como está o seu coração nessa noite? Deseja viver isso? Essa é a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Espero que edifique vocês, tenha falado a vocês como falou comigo. Presbítero William. Tá, eu quero rapidamente, né, sem estender muito, sem alongar muito, falar com você algo precioso, algo de Deus. Nós estamos falando hoje, você já deve ter captado aí sobre reino, né? Sobre o reino dos céus, né? O reino de Deus. Até a lanterna acendeu, meu Deus. Todo mundo gosta de um rei, não gosta? Aqui todo mundo gosta de um rei, né? Acredito eu. Rei Jesus, amém? Misericórdia, gente. Hoje vocês estão, o que é isso? O que está acontecendo? Todo mundo aqui gosta do rei? Amém? Amém. Eu quero ler com você Mateus, que traz um grande ensinamento para a gente. Mas antes de ler, a gente vai caminhar pausadamente, mais brevemente, tá? Pausadamente, mais brevemente. A gente vai falar sobre três parábolas que traz para a gente preciosidade do reino, o reino de Deus. A primeira é aquela do tesouro escondido, a segunda é da pedra preciosa, e a terceira é a da rede, com a conclusão do texto. Mateus capítulo 13, versículo 44. O reino de Deus é buscado e ansiado por todos os cristãos. Todos os cristãos, enquanto você acha aí, todos os cristãos anseiam e esperam o reino de Deus. Não só o reino de Deus na glória, mas o reino de Deus na terra também. Nós buscamos todos os dias viver esse reino aqui na terra. Nós buscamos todos os dias viver a Canaã aqui na terra. Primeira parábola que eu mencionei com você é do tesouro escondido. Mateus capítulo 13, versículo 44, fala assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Só essa parábola por enquanto. Nós acabamos de cantar que queimou todos os outros amores, que queimou, derrubou todos os outros altares, que o fogo nos olhos dele fez com que a gente apaixonasse. Essa parábola aqui, que a gente vê Jesus trazendo, fala de que a semelhança do reino dos céus é como um tesouro escondido. Alguém aqui já viu o reino do céu? Se você já viu, depois você senta comigo para compartilhar.
mas é algo que nós só imaginamos, né? Quem aqui já brincou de caça ao tesouro? Todo mundo, né? Acredito eu. Na escola, em algum lugar, você já brincou de caça ao tesouro. Muitas vezes a gente, em equipe, né? Separa. Vai um procurando de um lado, outro procurando do outro. E um encontra o tesouro. Encontra o tesouro e ele fica o quê? Caladinho para a outra equipe não ouvir. Sem falar, sem mencionar. Ele volta correndo e conta para a equipe dele onde está o tesouro. E aí o que acontece logo em seguida? A equipe toda vai até o tesouro. Pegar, achar o tesouro. A semelhança do reino dos céus é como a de um tesouro escondido no campo. Existe um tesouro escondido que a gente precisa procurar. E aí quando a gente encontrar, o que a gente vai ter que fazer? O que a gente vai ter que esconder? O que a gente vai ter que fazer? Vender tudo. Tudo que a gente tem para a gente comprar. Comprar o reino dos céus. Para viver o reino dos céus, a gente precisa deixar tudo. Entregar tudo. Se render. Abandonar todas as outras práticas. Abandonar tudo aquilo que a gente pratica que não faz parte do reino. Imagina essa parábola num contexto verdadeiro de uma pessoa que precisa, né? Ela é tão confiante, ela confiou tanto naquele tesouro que ela escondeu, que ela vendeu tudo que ela tinha. Nós estamos falando do reino dos céus, nós estamos falando de quê? Da nossa morada eterna, daquilo que a gente precisa vender, tudo para habitar. A gente está falando de algo que nós vamos ainda conhecer. Aqui a parábola fala que ele encontrou um tesouro escondido. Ele já tinha encontrado o tesouro. Ele manteve o tesouro lá, deu um jeito de abandonar tudo, vender tudo, para comprar aquele terreno. Você consegue entender que para a gente adquirir o reino do céu, a gente precisa fazer sacrifício? A gente precisa entregar algo. Precisamos vender. Para que nós venhamos a viver o reino de Deus, Jesus veio à terra e se vendeu, se entregou como sacrifício vivo. Fala de vendeu de forma pejorativa, né? Que Jesus foi traído por 30 moedas de prata. Permitiu-se, né, que Judas fizesse aquilo tudo. Será que tem algo na nossa vida que a gente está precisando abandonar hoje? Será que existe algo na nossa vida que a gente precisa abandonar? Que a gente precisa vender? Seja prática, seja costume, seja um pensamento, uma atitude. Se a gente quer viver o reino dos céus, a gente precisa começar a abandonar aquilo que não é do céu. Precisamos largar de lado aquilo que não é do céu. E nós carregamos muitas coisas que não são do céu. Muitas coisas. E aí no versículo 45 fala assim: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Mais uma vez fala de vender tudo. Ele estava procurando pérolas, procurando boas pérolas. E quando ele encontra, ele não tinha recurso algum para poder comprar aquela. Ele estava procurando, mas a parábola não fala que ele tinha recurso para comprar.
que ele tinha o que precisava para comprar as boas pérolas. Mas quando ele encontrou, ele fez o quê? Vendeu tudo. Por que você acha que Deus mandou o seu único filho aqui para a terra? Porque você é uma boa pérola. Porque você é uma boa pérola. E você está disposto a fazer a mesma coisa que esses dois exemplos fizeram? Aquilo que a gente busca todos os dias é o quê? Jesus. Então ele tem se tornado a nossa boa pérola. Ele é a razão do nosso viver. Ele é tudo que nós queremos, tudo que nós ansiamos, tudo que nós buscamos. Então nós precisamos começar a entender que o reino dos céus é um reino de entrega. É o reino que a gente precisa abandonar as práticas deste mundo, abandonar costumes desse mundo. E aí, hoje, será que a gente está disposto a vender tudo? Será que a gente está disposto? É tão precioso ver cada um de vocês aqui. Mas, quando você estava vindo, estava o quê? Chovendo. Estava chovendo. Você teve que escolher, né? Teve que vender lá o seu quarto lá quentinho. Teve que vender a vontade de ficar na sua casa para estar aqui hoje. Isso não é em vão. Esse sacrifício não é em vão. Para muitos, né? É um prazer estar na casa do Senhor. Para muitos. Mas infelizmente a verdade é que alguns vêm por obrigação. E não devia ser assim. Não devia. Deveria ser como esse homem que encontrou um tesouro, vendeu tudo. Como esse homem que estava procurando boas pérolas e foi lá e vendeu tudo para poder comprar. Em Apocalipse fala também da gente vender tudo, né? Para se render ao noivo. Para a gente comprar azeite. Para a gente manter a lamparina acesa. A gente precisa mudar a nossa forma de comportamento. Versículo 47 fala assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda a espécie. Quando já estava cheia, os pescadores arrastaram para a praia e, assentados, acolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. A gente vem falando de um reino que precisa se entregar, precisa se render. E aí o último exemplo, dentro desse capítulo 13 que a gente vê, é de que o reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada no mar, lançada ao mar e colhe peixes de diversas espécies, e aí quando está muito cheia, quando está transbordando, não está tendo condição mais de pegar, o que acontece? Os pescadores puxam e vão para a praia, e aí traz um exemplo de anjos. Os anjos vão separar no reino os bons dos maus. Eu não quero ser um mau, eu quero ser um bom, um justo. Quero ser um justo para continuar no reino, para continuar vivendo o reino dos céus. Se você também quer, levanta sua mão e fala: eu quero ser um justo. Para viver o reino, a gente precisa se entregar, precisa se render, precisa vender tudo. E precisamos ser bons, precisamos ser justos. Nós não podemos ser imorais, nós não podemos compactuar com a mentira,
Nós não podemos ter atitudes que não correspondem com o reino. Se a gente quer viver um reino, se a gente quer viver o reino dos céus, nós precisamos nos render cada dia mais perante o Senhor. Desde o início, desde a fundação, né? Deus busca um relacionamento com a sua criação. Busca um relacionamento com os filhos. Busca ter conversação com os filhos. Mas nem todos os filhos querem ter conversa, nem todos os filhos querem ter diálogo com o pai. No reino, nós precisamos e devemos acatar a ordem do rei, para que vivamos em prosperidade, para que vivamos em um tempo de paz, em um tempo de alegria, em um tempo de justiça, um tempo de amor. Só assim que nós viveremos o reino. Só assim que nós vamos nos alegrar, entendendo e vivendo de verdade o reino dos céus. Nenhum reino vive de forma desordenada. Nenhum reino é de qualquer jeito, é de qualquer maneira. E nós queremos viver o reino dos céus de qualquer jeito. Nós não oramos, nós não buscamos ao Senhor, nós não lemos a palavra de Deus, nós não procuramos ter um relacionamento devido, e isso vai nos tirando, nos afastando do reino, até o ponto que nós não estamos mais no reino dos céus, nós estamos em outro reino, o reino das trevas, vivendo nas trevas, deixando tudo de lado, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é bondade de Deus sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, que você venha viver de forma que você vende tudo, de forma que você entrega tudo para comprar a pérola preciosa, que você venda tudo para comprar um terreno com tesouro. Nosso tesouro é Cristo, nossa pérola preciosa é Cristo, é Ele, nada além dele, nada. Não é momentos na rua com amigos, não é momentos na escola de roda de conversa que deve te tirar da pérola preciosa, não é alguma situação no trabalho que deve nos tirar da direção que é o Senhor, que é o nosso Rei, que é o nosso Senhor, e que nós venhamos ser separados pelos anjos, mas que nós estejamos do lado dos justos, que nós estejamos do lado certo dessa história, que é o lado do Senhor, que nós venhamos viver um reino de verdade nesses últimos dias nossos aqui nessa terra, nas últimas horas, talvez, não sei, nos últimos meses, mas nós devemos viver o reino. Quando nós cantávamos a última canção, o Senhor ministrava no meu coração fortemente que Ele tem levantado uma geração na nossa igreja, uma geração louca por Ele, uma geração que anseia, que o ama loucamente, sem vergonha de dizer que é cristã, que carrega a bandeira do Evangelho. Assim como lá no Velho Testamento levantou-se Sadraque, Mesaque e Abednego, levantou Daniel para não se curvar, Deus na nossa geração, na nossa igreja tem levantado essas pessoas, tem levantado essa juventude. Eles eram todos jovens, que não se renderam, não temeram
ao que poderia acontecer com eles. Deus levantou nessa noite, Deus já tem levantado profetas na nossa igreja, profetas na juventude, e você faz parte. Você faz parte desse exército jovem que tem se levantado, que vai viver o reino. Que vai viver o reino.